Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, aproximadamente 7 octilhões de átomos no seu corpo estão vibrando, movendo-se, existindo. Cada um desses átomos tem uma história, e essa história não começou no dia em que você nasceu, nem quando seus pais se conheceram, nem sequer quando a humanidade surgiu na Terra. A história de cada átomo no seu corpo começou há bilhões de anos, no coração ardente de uma estrela que já não existe mais. O ferro que flui pelo seu sangue neste instante foi forjado a temperaturas de bilhões de graus. O cálcio que mantém seus ossos firmes foi criado numa fornalha nuclear do tamanho de um sistema solar. O oxigênio que você acabou de inspirar nasceu numa explosão tão violenta que iluminou galáxias inteiras. Você não é apenas feito de poeira estelar. Você é literalmente o renascimento de estrelas mortas. Parece poesia, não é? Mas é física pura. E a história de como descobrimos isso é tão extraordinária quanto o próprio fato. Era o ano de 1952, quando uma astrônoma britânica chamada Cecilia Payne-Gaposchkin, trabalhando no Observatório de Harvard, fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão do cosmos. Ela demonstrou que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples do universo. Mas havia um problema intrigante. Se as estrelas são feitas apenas dos elementos mais leves, de onde vieram todos os outros elementos? De onde veio o carbono que forma a base de toda a vida na Terra? De onde veio o nitrogênio no ar que respiramos? E, principalmente, de onde vieram os elementos pesados como o ouro, a prata, o urânio? A resposta chegou 5 anos depois, em 1957, num artigo científico que se tornaria lendário. 4 cientistas, Fred Hoyle, Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge e William Fowler, publicaram um trabalho na revista Reviews of Modern Physics, que mapeou pela primeira vez como cada elemento da tabela periódica foi criado. O artigo tinha 108 páginas e ficou conhecido simplesmente como B2FH, pelas iniciais dos sobrenomes dos autores. Naquele trabalho monumental, eles demonstraram algo revolucionário. Praticamente todos os átomos do universo, exceto o hidrogênio e o hélio primordiais, foram forjados dentro de estrelas. Mas como exatamente isso acontece? Como uma estrela transforma elementos simples em toda a diversidade química que vemos ao nosso redor? Imagine uma estrela como o nosso Sol. No seu núcleo, a uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius, algo extraordinário está acontecendo neste exato momento. Átomos de hidrogênio estão sendo esmagados uns contra os outros com tanta força que se fundem, criando hélio. Esse processo, chamado fusão nuclear, libera uma quantidade colossal de energia. É essa energia que faz o Sol brilhar. É essa energia que aquece a Terra. É essa energia que permite que a vida exista. Mas a fusão nuclear faz mais do que apenas produzir luz e calor. Ela cria novos elementos. Quando 4 átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio, uma pequena quantidade de massa desaparece. Essa massa não se perde, ela se transforma em energia. Exatamente como Einstein previu na sua famosa equação. E essa energia é tão imensa que uma única colher de chá de material do núcleo solar contém energia suficiente para abastecer uma cidade inteira por anos. Agora, aqui está onde a história fica verdadeiramente fascinante. Uma estrela como o Sol vai passar aproximadamente 10 bilhões de anos fundindo hidrogênio em hélio. Mas, eventualmente, o hidrogênio no núcleo se esgota. E quando isso acontece, a estrela não morre. Ela se transforma. O núcleo de hélio começa a se contrair sob seu próprio peso, aquecendo-se ainda mais. Quando a temperatura atinge 100 milhões de graus, algo novo acontece. Os átomos de hélio começam a se fundir, criando carbono e oxigênio. Pense nisso por um momento. O carbono que forma cada molécula do seu DNA, o oxigênio que você está respirando agora mesmo, foram criados dentro de estrelas através desse processo. Você é feito de cinzas estelares, não metaforicamente, mas literalmente, átomo por átomo. Mas a história não termina aí. Para estrelas maiores que o Sol, estrelas com 8, 10, 20 vezes a massa solar, o processo continua. Quando o hélio se esgota, o núcleo se contrai novamente, aquecendo-se ainda mais. A temperaturas de 600 milhões de graus, o carbono começa a se fundir, criando neônio e magnésio.
A 1 bilhão de graus, o neônio se funde, criando o oxigênio. A 1 bilhão e 500 milhões de graus, o oxigênio se funde, criando o silício. E, finalmente, a 3 bilhões de graus, o silício se funde, criando o ferro. Ferro, o elemento que flui pelo seu sangue neste momento, transportando oxigênio para cada célula do seu corpo. Esse ferro foi criado no coração de uma estrela gigante, em condições tão extremas que são quase impossíveis de imaginar. Mas aqui está o detalhe crucial, o ponto de virada na história cósmica. O ferro é o fim da linha. Fundir ferro não libera energia. Pelo contrário, requer energia. Então, quando o núcleo de uma estrela massiva se transforma em ferro, a fusão para. E sem a pressão externa da fusão nuclear para contrabalançar a gravidade, o núcleo colapsa. Em menos de 1 segundo, um núcleo do tamanho da Terra colapsa para uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. A velocidade desse colapso é tão absurda que a matéria atinge 1/4 da velocidade da luz. E então, acontece uma das explosões mais violentas do universo. Uma supernova. Numa fração de segundo, a estrela libera mais energia do que o Sol produzirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. A onda de choque dessa explosão é tão poderosa que varre o espaço a velocidades de 30 mil quilômetros por segundo. E é nessa explosão, nesse momento de violência cósmica inimaginável, que algo mágico acontece. A energia da supernova é tão intensa que força os átomos a se fundirem além do ferro, criando todos os elementos pesados da tabela periódica. O ouro no seu anel de casamento, a prata nos seus eletrônicos, o urânio que alimenta usinas nucleares, todos foram criados nesses breves momentos de fúria estelar. Mas há mais, muito mais. Porque essa explosão não apenas cria elementos pesados, ela os espalha pelo espaço. A supernova ejeta toneladas de material enriquecido com elementos pesados para o meio interestelar, viajando a velocidades que desafiam a compreensão. Esse material, essa poeira estelar enriquecida, eventualmente se mistura com nuvens de gás e poeira no espaço. E dessas nuvens, bilhões de anos depois, nascem novas estrelas. E planetas. E, eventualmente, vida. Agora vamos fazer algo extraordinário. Vamos comprimir a história do universo numa única linha do tempo que você possa visualizar. Imagine que os 13 bilhões e 800 milhões de anos desde o Big Bang sejam comprimidos num único ano. Nessa escala, o Big Bang acontece à meia-noite de 1º de janeiro. Durante os primeiros 3 minutos desse ano cósmico, o universo cria apenas hidrogênio, hélio e traços de lítio. Nada mais. Durante meses, o universo é apenas uma sopa de elementos simples, expandindo-se e esfriando-se no escuro. As primeiras estrelas se acendem apenas em meados de janeiro. Essas estrelas primordiais, feitas apenas de hidrogênio e hélio, são gigantes monstruosos, centenas de vezes mais massivos que o Sol. Elas vivem rápido e morrem jovens, explodindo em supernovas que semeiam o universo com os primeiros elementos pesados. Durante fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, gerações e gerações de estrelas nascem, vivem, morrem e explodem, cada uma enriquecendo o cosmos com mais elementos pesados. Nossa galáxia, a Via Láctea, se forma apenas em maio. O Sol e o Sistema Solar não nascem até o início de setembro. Nessa escala, toda a história registrada da humanidade, desde as primeiras civilizações até hoje, acontece nos últimos 10 segundos antes da meia-noite de 31 de dezembro. Você nasceu a uma fração de segundo, e neste exato momento, você está lendo sobre a jornada cósmica dos átomos que compõem seu corpo. Mas aqui está a parte verdadeiramente alucinante. Os átomos no seu corpo não vieram de uma única estrela. Eles vieram de dezenas, talvez centenas de estrelas diferentes. O ferro no seu sangue pode ter vindo de uma supernova que explodiu há 8 bilhões de anos, numa região da galáxia a 50 mil anos-luz de distância. O cálcio nos seus ossos pode ter sido criado numa estrela diferente que explodiu há 6 bilhões de anos. O oxigênio nos seus pulmões, o carbono no seu DNA, o fósforo que permite que seus neurônios disparem neste momento, cada um tem sua própria história cósmica, sua própria jornada através do espaço e do tempo. Pense nisso.
Você é uma coleção ambulante de histórias estelares. Você é um mosaico cósmico, uma colagem de elementos que viajaram bilhões de anos-luz e bilhões de anos no tempo para se encontrarem, por acaso, neste planeta, neste momento, formando você. Em 2017, uma equipe de astrofísicos da Universidade Northwestern, liderada por Claude-André Fauché-Giguère, publicou um estudo fascinante na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Usando simulações computacionais sofisticadas, eles rastrearam a origem dos átomos na Via Láctea. Descobriram que aproximadamente metade dos átomos no nosso corpo, especialmente os elementos mais pesados, vieram de fora da nossa galáxia. Isso mesmo! Metade de você é extragaláctico. Como isso é possível? Através de um processo chamado transferência intergaláctica. Quando supernovas explodem em galáxias próximas, elas ejetam material com tanta força que esse material escapa da gravidade da galáxia hospedeira e viaja pelo espaço intergaláctico. Ao longo de bilhões de anos, esse material eventualmente é capturado pela gravidade de outras galáxias, incluindo a nossa. Então, quando você olha para o céu noturno e vê a galáxia de Andrômeda a 2.500.000 anos-luz de distância, você não está apenas olhando para um objeto distante, você está olhando para um possível lar ancestral de alguns dos átomos no seu corpo. Mas vamos ir ainda mais fundo. Vamos falar sobre os elementos mais pesados de todos, aqueles que nem mesmo as supernovas conseguem criar em quantidades significativas. Elementos como ouro, platina, urânio. Durante décadas, os astrofísicos debateram sobre a origem desses elementos. As supernovas podiam explicar elementos até o ferro e até alguns elementos mais pesados, mas não em quantidades suficientes para explicar o que observamos no universo. A resposta veio de um dos eventos mais espetaculares já observados pela astronomia moderna. Em agosto de 2017, detectores de ondas gravitacionais ao redor do mundo captaram um sinal extraordinário. Duas estrelas de nêutrons, cada uma com a massa do Sol comprimida numa esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro, estavam em órbita uma da outra, girando cada vez mais rápido, cada vez mais próximas. E então, elas colidiram. A colisão de duas estrelas de nêutrons é um evento tão violento, tão energético, que distorce o próprio tecido do espaço-tempo, criando ondas gravitacionais que viajam pelo universo à velocidade da luz. Mas não foi apenas a detecção das ondas gravitacionais que tornou esse evento histórico. Pela primeira vez, telescópios ao redor do mundo conseguiram observar a luz da colisão. E o que viram mudou tudo. A colisão ejetou uma quantidade colossal de material enriquecido com elementos pesados. Os cientistas estimam que aquela única colisão produziu aproximadamente 10 vezes a massa da Terra em ouro puro. 10 terras de ouro, criadas em segundos. Além disso, produziu quantidades imensas de platina, urânio e todos os outros elementos mais pesados que o ferro. Finalmente, tínhamos a resposta. Os elementos mais pesados do universo não vêm de supernovas. Eles vêm de colisões de estrelas de nêutrons, eventos chamados de quilonovas. Então, quando você olha para uma aliança de ouro, você não está apenas olhando para o metal precioso. Você está olhando para o produto de uma das colisões mais violentas do universo. Um evento tão energético que fez o próprio espaço-tempo tremer. Cada átomo de ouro na Terra, cada átomo de ouro no seu corpo, nasceu numa quilonova, bilhões de anos atrás, numa região distante da galáxia. Agora, vamos conectar todos esses pontos numa narrativa única e coerente. Há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, numa região da Via Láctea a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico, uma nuvem gigante de gás e poeira começou a colapsar sob sua própria gravidade. Essa nuvem não era feita apenas de hidrogênio e hélio primordiais. Ela estava enriquecida com elementos pesados, os restos mortais de gerações anteriores de estrelas que haviam vivido e morrido naquela região do espaço. À medida que a nuvem colapsava, ela começou a girar, formando um disco. No centro desse disco, a pressão e a temperatura aumentaram, até que a fusão nuclear se iniciou. Nasceu uma nova estrela, o nosso Sol. Mas ao redor do Sol, no disco de material restante, algo igualmente extraordinário estava acontecendo. Pequenos grãos de poeira estelar começaram a se aglomerar, atraídos pela gravidade mútua.
Esses grãos colidiram e se fundiram, formando pedras. As pedras colidiram e formaram rochas. As rochas colidiram e formaram planetesimais. E os planetesimais colidiram e formaram planetas. Um desses planetas era a Terra. E a Terra era feita inteiramente de poeira estelar, os restos de estrelas que haviam morrido bilhões de anos antes. O ferro que afundou para formar o núcleo da Terra veio de supernovas antigas. O silício e o oxigênio que formaram o manto e a crosta vieram de outras supernovas. A água dos oceanos, composta de hidrogênio primordial e oxigênio estelar, era uma mistura do início e do meio da história cósmica. E então, há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos, algo milagroso aconteceu. Nesse planeta feito de cinzas estelares, em oceanos feitos de átomos cósmicos, a vida surgiu. As primeiras células eram simples, apenas membranas envolvendo moléculas complexas. Mas essas moléculas eram feitas de carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, todos elementos forjados em estrelas. A vida, desde o seu primeiro momento, era feita de poeira estelar. Durante bilhões de anos, a vida evoluiu, tornando-se mais complexa, mais diversa, mais extraordinária. Células simples se tornaram células complexas. Células complexas se tornaram organismos multicelulares. Organismos multicelulares se tornaram plantas, animais, fungos. E, eventualmente, há apenas 200 mil anos, surgiu uma espécie que desenvolveu consciência, linguagem, a capacidade de olhar para o céu e perguntar: de onde viemos? Essa espécie é você. Você é o universo tornado consciente de si mesmo. Você é poeira estelar que aprendeu a pensar, a sentir, a questionar sua própria existência. Cada pensamento que você tem é possível porque neurônios no seu cérebro estão disparando sinais elétricos. E esses sinais dependem de íons de sódio e potássio, elementos criados em estrelas. Cada batida do seu coração depende de cálcio, criado em estrelas. Cada respiração que você toma depende de oxigênio, criado em estrelas. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa história. Os átomos no seu corpo não são permanentes. Você está constantemente trocando átomos com o ambiente. Cada vez que você respira, você inala trilhões de átomos que estavam no ar. Cada vez que você come, você incorpora átomos que estavam na comida. Cada vez que você bebe água, você absorve átomos que estavam na água. E, ao mesmo tempo, você está constantemente perdendo átomos. Através da respiração, do suor, da excreção, você está devolvendo átomos ao ambiente. Cientistas estimam que, em média, aproximadamente 98% dos átomos no seu corpo são substituídos a cada ano. Isso significa que o você de hoje é literalmente feito de átomos diferentes do você de um ano atrás. Você é um padrão, não uma substância. Você é um processo, não um objeto. Você é uma onda de organização que se move através da matéria, mantendo sua forma enquanto a substância flui através de você. E esses átomos que fluem através de você têm histórias incríveis. Alguns dos átomos de oxigênio que você acabou de inspirar podem ter sido expirados por uma baleia no Oceano Pacífico na semana passada. Alguns dos átomos de carbono no seu corpo podem ter feito parte de uma árvore na Amazônia há 10 anos. Alguns podem ter feito parte de um dinossauro há 100 milhões de anos. E antes disso, todos eles fizeram parte de estrelas. Há uma estatística fascinante que ilustra isso perfeitamente. Dado o número de átomos no corpo humano, aproximadamente 7 octilhões, e o número de vezes que esses átomos foram reciclados através da biosfera ao longo de bilhões de anos, é estatisticamente certo que você tem no seu corpo, neste momento, átomos que já fizeram parte de praticamente todas as pessoas que já viveram. Você tem átomos que fizeram parte de Cleópatra, de Leonardo da Vinci, de Isaac Newton, de Marie Curie. Você é literalmente conectado a toda a história da humanidade através dos átomos que compartilha. Mas a conexão vai muito além da humanidade. Você compartilha átomos com todas as formas de vida que já existiram na Terra. Você tem átomos que fizeram parte dos primeiros organismos unicelulares há 3 bilhões de anos. Você tem átomos que fizeram parte das primeiras plantas que colonizaram a Terra há 450 milhões de anos.
Você tem átomos que fizeram parte dos dinossauros que dominaram o planeta por 160 milhões de anos. Você é parte de uma linhagem ininterrupta de vida que se estende por bilhões de anos. E essa linhagem é literal, não apenas metafórica. Você é feito dos mesmos átomos, reciclados infinitamente através da biosfera. E essa reciclagem não para na Terra. Lembra-se de que metade dos átomos no seu corpo vieram de fora da nossa galáxia? Isso significa que você é literalmente intergaláctico. Você é uma criatura cósmica, não apenas terrestre. Você é um cidadão do universo, não apenas da Terra. Então, o que tudo isso significa? Por que essa história importa? Porque essa história transforma completamente a maneira como você se vê no universo. Você não é um observador externo olhando para o cosmos. Você é o cosmos olhando para si mesmo. Você não está no universo. Você é o universo, numa forma localizada e temporária. E essa não é filosofia abstrata. É física concreta, verificável, mensurável. Vamos explorar isso através de algo extraordinariamente específico. O ferro no seu sangue. Neste exato momento, há aproximadamente 4 gramas de ferro circulando pelo seu corpo. Parece pouco, não é? Mas esses 4 gramas são absolutamente essenciais para a sua vida. Sem eles, você morreria em minutos. E cada átomo desses 4 gramas tem uma biografia cósmica que abrange bilhões de anos. Imagine um único átomo de ferro no seu sangue. Vamos chamá-lo de átomo X. Há aproximadamente 6 bilhões de anos, o átomo X não existia. Ele ainda não havia sido criado. Mas então, numa região da Via Láctea, a milhares de anos-luz de onde o Sol eventualmente nasceria, uma estrela gigante estava chegando ao fim de sua vida. Essa estrela tinha 15 vezes a massa do Sol e havia passado 10 milhões de anos fundindo elementos cada vez mais pesados no seu núcleo. Primeiro, hidrogênio em hélio. Depois, hélio em carbono e oxigênio. Depois, carbono em neônio e magnésio. Depois, neônio em oxigênio e silício. E, finalmente, silício em ferro. Quando o núcleo dessa estrela se transformou em ferro, a fusão parou. E em menos de 1 segundo, o núcleo colapsou. A temperatura disparou para 100 bilhões de graus. E então a estrela explodiu, numa supernova tão brilhante que por algumas semanas ela sozinha brilhou mais intensamente que todas as outras estrelas da galáxia combinadas. Nessa explosão, naquele momento de violência inimaginável, o átomo X nasceu. Ele foi forjado na fornalha nuclear da supernova, junto com trilhões de outros átomos de ferro. A onda de choque da supernova arremessou o átomo X para o espaço interestelar a uma velocidade de 20 mil quilômetros por segundo. Durante milhões de anos, ele viajou através do vazio, parte de uma nuvem de detritos estelares em expansão. Eventualmente, essa nuvem se misturou com outras nuvens de gás e poeira, formando uma nebulosa gigante. E há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando essa nebulosa começou a colapsar para formar o sistema solar, o átomo X estava lá. Ele foi incorporado ao disco protoplanetário que girava ao redor do jovem Sol. À medida que planetesimais se formavam e colidiam, o átomo X acabou fazendo parte de um dos corpos que eventualmente se fundiram para formar a Terra. Durante bilhões de anos, ele permaneceu no interior do planeta, parte do manto rochoso. Mas então, há talvez 100 milhões de anos, movimentos tectônicos trouxeram o átomo X mais perto da superfície. Eventualmente, ele foi exposto pela erosão, dissolvido pela água da chuva, carregado por rios até o oceano. No oceano, o átomo X foi absorvido por fitoplâncton. Quando esse fitoplâncton morreu, ele afundou para o fundo do mar, onde foi consumido por bactérias. As bactérias foram comidas por organismos maiores. Esses organismos foram comidos por peixes. Os peixes foram comidos por peixes maiores. E, eventualmente, talvez alguns meses, você comeu um peixe que continha o átomo X. Seu sistema digestivo quebrou as proteínas do peixe, liberando o ferro. Esse ferro foi absorvido pelo seu intestino, transportado pela corrente sanguínea e incorporado a uma molécula de hemoglobina dentro de uma célula vermelha do sangue. E agora, neste exato momento, o átomo X está circulando pelo seu corpo. Ele acabou de passar pelos seus pulmões, onde capturou uma molécula de oxigênio. Agora, ele está viajando através de uma artéria em direção ao seu cérebro.
Em alguns segundos, ele chegará a um neurônio, liberará o oxigênio e esse oxigênio será usado para gerar a energia que permite que esse neurônio dispare, contribuindo para o pensamento que você está tendo neste momento enquanto lê sobre sua própria história cósmica. Essa é a jornada de um único átomo. Mas você tem aproximadamente 7 octilhões de átomos no seu corpo. Cada um tem sua própria história. Cada um viajou seu próprio caminho através do espaço e do tempo. Você é uma coleção de 7 octilhões de biografias cósmicas, todas convergindo neste momento, neste lugar, formando você. Agora vamos ampliar a perspectiva e olhar para outro elemento crucial, o cálcio. Você tem aproximadamente 1 quilograma de cálcio no seu corpo, a maior parte dele nos seus ossos e dentes. Mas o cálcio faz muito mais do que apenas fornecer estrutura. Ele é absolutamente essencial para a função muscular, para a transmissão de sinais nervosos, para a coagulação do sangue, para centenas de processos bioquímicos. E cada átomo de cálcio no seu corpo foi criado numa estrela diferente, numa época diferente, através de um processo diferente do que criou o ferro. O cálcio é criado quando estrelas gigantes, com pelo menos 8 vezes a massa do Sol, começam a fundir oxigênio no seu núcleo. Isso acontece numa fase muito específica da vida estelar, quando a estrela já esgotou seu hidrogênio e hélio e está queimando combustíveis cada vez mais pesados. A temperatura necessária para fundir oxigênio e criar cálcio é de aproximadamente 2 bilhões de graus Celsius. Nessas condições extremas, núcleos de oxigênio colidem e se fundem, criando elementos como silício, enxofre e, sim, cálcio. Mas aqui está algo fascinante. O cálcio nos seus ossos provavelmente não veio da mesma supernova que criou o ferro no seu sangue. Ele veio de uma estrela diferente, que explodiu numa época diferente, num lugar diferente da galáxia. Então, quando você move seu braço, você está coordenando átomos que vieram de múltiplas estrelas, que explodiram em momentos diferentes da história cósmica, mas que agora trabalham juntos perfeitamente para permitir esse movimento. Pense na complexidade disso. Seu cérebro envia um sinal elétrico através de neurônios. Esse sinal depende de íons de sódio e potássio atravessando membranas celulares. O sódio e o potássio foram criados em supernovas. O sinal chega aos seus músculos. Os músculos se contraem porque filamentos de proteína deslizam uns sobre os outros, um processo que requer cálcio. O cálcio foi criado numa supernova diferente. A energia para essa contração vem da queima de glicose, que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono e o oxigênio foram criados em estrelas. O hidrogênio é primordial, do Big Bang. Então, um único movimento do seu braço é uma colaboração entre átomos criados em diferentes épocas da história cósmica, em diferentes regiões da galáxia, através de diferentes processos nucleares. Você é uma sinfonia cósmica. Você é uma orquestra de elementos estelares, cada um tocando sua parte, todos harmonizando perfeitamente para criar o fenômeno que chamamos de vida. Mas vamos ir ainda mais fundo. Vamos falar sobre os elementos mais raros e extraordinários no seu corpo. Você tem aproximadamente 7 miligramas de ouro no seu corpo. 7 miligramas, uma quantidade minúscula, mas mensurável. E cada átomo desse ouro tem a história mais dramática de todos. Lembra-se da colisão de estrelas de nêutrons que mencionamos? Aquele evento em agosto de 2017 que produziu 10 vezes a massa da Terra em ouro? Bem, o ouro no seu corpo veio de um evento similar que aconteceu bilhões de anos atrás, provavelmente antes mesmo do Sistema Solar existir. 2 estrelas de nêutrons, cada uma o remanescente ultra-denso de uma supernova anterior, orbitaram uma a outra por milhões de anos, perdendo energia através da emissão de ondas gravitacionais, aproximando-se gradualmente, até que finalmente colidiram. A colisão durou apenas alguns milissegundos. Mas nesses milissegundos, condições tão extremas foram criadas que núcleos atômicos foram bombardeados com nêutrons a uma taxa inimaginável. Esse processo, chamado de processo R, de captura rápida de nêutrons, é o único mecanismo conhecido no universo capaz de criar elementos muito pesados, como ouro, platina e urânio, em quantidades significativas.
Os núcleos absorvem nêutrons tão rapidamente que não tem tempo de decair antes de absorver mais nêutrons, construindo elementos cada vez mais pesados. E então, a quilonova ejetou todo esse material para o espaço. Bilhões de anos depois, alguns desses átomos de ouro acabaram na nuvem de gás e poeira que formou o Sistema Solar. Eventualmente, eles foram incorporados à Terra. E através de uma cadeia incrivelmente longa de eventos geológicos e biológicos, alguns desses átomos acabaram no seu corpo. Então, quando você pensa sobre o ouro no seu corpo, você não está apenas pensando sobre o metal precioso. Você está pensando sobre o produto de uma das colisões mais violentas do universo, um evento tão energético que fez o próprio espaço-tempo ondular. Você carrega dentro de si os ecos e cataclismos cósmicos. Agora, vamos fazer uma conexão profunda entre a química do seu corpo e a química do universo. Existem aproximadamente 94 elementos que ocorrem naturalmente no universo. Desses 94, cerca de 60 são encontrados no corpo humano. Alguns em grandes quantidades, como oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, que juntos compõem 96% da sua massa. Outros em quantidades minúsculas, como molibdênio, cobalto, selênio, mas ainda assim essenciais para a vida. E aqui está algo extraordinário. A proporção relativa desses elementos no seu corpo reflete, de maneira geral, a abundância desses elementos no universo. Os elementos mais comuns no universo, hidrogênio e oxigênio, são também os mais comuns no seu corpo. Os elementos raros no universo, como ouro e urânio, são também raros no seu corpo. Você não é apenas feito de poeira estelar. Você é uma amostra representativa do universo. Você é um microcosmo que reflete o macrocosmo. Mas há exceções fascinantes. O carbono, por exemplo, é muito mais abundante no seu corpo do que no universo como um todo. Por quê? Porque a vida como a conhecemos é baseada em carbono. O carbono tem uma propriedade única. Ele pode formar 4 ligações químicas estáveis, permitindo a criação de moléculas incrivelmente complexas e diversas. Essa versatilidade química do carbono é o que torna possível a complexidade da vida. Então, enquanto o carbono representa apenas cerca de 0,5% da massa do universo, ele representa 18% da sua massa. Você é enriquecido em carbono, porque você é vida, e vida requer carbono. Da mesma forma, o fósforo é muito mais abundante no seu corpo do que no universo. O fósforo é essencial para o DNA, para o RNA, para o ATP, a molécula que armazena energia em todas as células vivas. Sem fósforo, não haveria genética, não haveria hereditariedade, não haveria evolução, não haveria vida complexa. E cada átomo de fósforo no seu corpo foi criado numa supernova através da fusão de silício. Então, você não é apenas uma amostra aleatória do universo. Você é uma amostra altamente selecionada, enriquecida nos elementos que permitem a complexidade, a informação, a vida. Você é o universo organizado de uma maneira muito específica, uma maneira que permite a existência de padrões complexos, de metabolismo, de reprodução, de evolução, de consciência. Agora vamos explorar algo verdadeiramente alucinante: a escala temporal da reciclagem atômica no seu corpo. Diferentes tipos de átomos são substituídos em taxas diferentes. Os átomos no seu esqueleto, por exemplo, são relativamente estáveis. Eles permanecem nos seus ossos por cerca de 10 anos antes de serem substituídos. Mas os átomos na sua pele são substituídos a cada poucas semanas. Os átomos no revestimento do seu estômago são substituídos a cada poucos dias. E os átomos nas suas células vermelhas do sangue são substituídos a cada 4 meses. Isso significa que o você de hoje é literalmente feito de matéria diferente do você de alguns meses atrás. Mas você ainda é você. Suas memórias persistem, sua personalidade persiste, sua identidade persiste. Como isso é possível? Porque você não é a matéria. Você é o padrão. Você é a organização. Você é a informação codificada na estrutura, não a substância da estrutura em si. É como um rio. O rio Amazonas tem o mesmo nome há milhares de anos, mas a água no rio está constantemente mudando. A água que flui pelo Amazonas hoje não é a mesma água que fluiu ontem. No entanto, o rio persiste. Por quê? Porque o rio não é a água.
O rio é o padrão de fluxo, a forma do canal, a organização do movimento. Da mesma forma, você não é os átomos. Você é o padrão de organização desses átomos. E esse padrão é extraordinariamente complexo. Seu DNA contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases, codificando as instruções para construir e manter seu corpo. Mas o DNA em si é feito de átomos que vieram de estrelas. As bases nitrogenadas do DNA, adenina, timina, guanina e citosina, são feitas de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. O carbono, nitrogênio e oxigênio foram criados em estrelas. O hidrogênio é primordial. Então, as instruções que fazem de você quem você é estão escritas em tinta estelar, por assim dizer. Sua genética é literalmente codificada em poeira de estrelas. Mas há mais. O DNA não funciona sozinho. Ele precisa ser lido, transcrito, traduzido em proteínas. Esse processo requer enzimas, que são proteínas feitas de aminoácidos. Os aminoácidos contêm carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e, às vezes, enxofre. Todos esses elementos, exceto o hidrogênio, foram criados em estrelas. Então, não apenas as instruções genéticas são escritas em poeira estelar, mas as máquinas moleculares que leem essas instruções também são feitas de poeira estelar. E as proteínas produzidas por essas máquinas moleculares fazem tudo no seu corpo. Elas formam a estrutura das suas células. Elas catalisam reações químicas, elas transportam moléculas, elas defendem contra patógenos, elas permitem movimento, elas transmitem sinais. Cada função do seu corpo, cada processo biológico depende de proteínas. E cada proteína é feita de átomos que vieram de estrelas. Então, quando você pensa, quando você sente, quando você se move, quando você vive, você está usando poeira estelar organizada de maneiras incrivelmente complexas e sofisticadas. Você é o universo experimentando a si mesmo. Você é o cosmos tornado consciente. Agora, vamos conectar isso a algo profundamente pessoal. Pense em alguém que você ama. Pode ser um parceiro, um filho, um pai, um amigo. Quando você toca essa pessoa, quando você a abraça, você está literalmente tocando poeira estelar. Os átomos na pele dela vieram de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. E os átomos na sua pele também. Então, quando duas pessoas se tocam, é um encontro de poeiras estelares. Um momento em que átomos que viajaram bilhões de anos através do cosmos finalmente se encontram. E quando você olha nos olhos de alguém que você ama, você está vendo luz refletida por átomos estelares, processada por neurônios feitos de átomos estelares, interpretada por um cérebro feito de átomos estelares. É poeira estelar observando poeira estelar através de luz que viajou de poeira estelar. É o universo contemplando a si mesmo através de você. Mas a conexão vai ainda mais fundo. Lembra-se de que você está constantemente trocando átomos com o ambiente? Isso significa que você está literalmente trocando átomos com as pessoas ao seu redor. Quando você respira o mesmo ar que outra pessoa, você está inalando átomos que ela acabou de exalar. Quando você compartilha uma refeição, você está incorporando átomos que estavam na mesma comida. Ao longo do tempo, você e as pessoas próximas a você literalmente compartilham átomos. Você não está apenas conectado metaforicamente às pessoas que você ama. Você está conectado literalmente através dos átomos que compartilha. E essa conexão se estende a toda a biosfera. Os átomos de oxigênio que você está respirando agora foram produzidos por plantas através da fotossíntese. Essas plantas usaram luz solar, dióxido de carbono e água para criar glicose e liberar oxigênio. O carbono no dióxido de carbono veio de estrelas. A água contém hidrogênio primordial e oxigênio estelar. E a luz solar? Ela foi criada no núcleo do Sol através da fusão de hidrogênio em hélio, o mesmo processo que acontece em todas as estrelas. Então, quando você respira, você está participando de um ciclo que conecta você ao Sol, às plantas, a todas as outras criaturas que respiram e, em última análise, às estrelas que criaram os átomos que tornam tudo isso possível. Você não está separado da natureza. Você é natureza. Você não está separado do cosmos. Você é cosmos. Agora vamos explorar uma implicação filosófica profunda disso tudo.
Se você é feito de átomos que existiram por bilhões de anos, que fizeram parte de estrelas, de planetas, de oceanos, de outras formas de vida, então em que sentido você é um indivíduo separado? Onde exatamente você começa e o resto do universo termina? A resposta é: não há uma linha clara. Você é um padrão temporário de organização, num fluxo contínuo de matéria e energia. Você é uma onda no oceano cósmico, distinta por um momento, mas fundamentalmente inseparável do oceano. Você é um vórtice no rio do universo, com uma forma reconhecível, mas feito da mesma água que flui através de tudo. Essa percepção tem implicações profundas. Ela dissolve a ilusão de separação. Ela revela que você não é um observador isolado num universo estranho e alienígena. Você é uma expressão íntima do próprio universo. Você é o universo olhando para si mesmo através de olhos humanos, pensando sobre si mesmo através de um cérebro humano, experimentando a si mesmo através de uma vida humana. E se você é o universo, então tudo o que você faz é o universo fazendo. Quando você cria arte, é o universo criando arte através de você. Quando você ama, é o universo amando através de você. Quando você busca compreender, é o universo buscando compreender a si mesmo através de você. Você não é separado do processo cósmico. Você é o processo cósmico, localizado aqui, agora, nesta forma particular. Mas vamos trazer isso de volta para a ciência concreta. Em 2015, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan, liderada por Jennifer Johnson, publicou um estudo detalhado sobre a origem dos elementos no corpo humano. Eles usaram dados espectroscópicos de milhares de estrelas para rastrear a história química da Via Láctea. Descobriram que diferentes elementos têm diferentes histórias de enriquecimento. O oxigênio, por exemplo, foi produzido principalmente por estrelas massivas que viveram e morreram rapidamente nos primeiros bilhões de anos da galáxia. Então, o oxigênio no seu corpo é relativamente antigo, provavelmente criado há mais de 8 bilhões de anos. O ferro, por outro lado, foi produzido tanto por supernovas de estrelas massivas quanto por supernovas de tipo 1A, que são explosões de anãs brancas em sistemas binários. Essas supernovas de tipo 1A aconteceram ao longo de toda a história da galáxia. Então, o ferro no seu corpo tem uma distribuição de idades mais ampla. E o carbono? O carbono foi produzido principalmente por estrelas de massa intermediária, como o Sol, mas um pouco maiores. Essas estrelas vivem por bilhões de anos antes de ejetar suas camadas externas como nebulosas planetárias, enriquecendo o meio interestelar com carbono. Então, o carbono no seu corpo provavelmente foi criado há alguns bilhões de anos, por estrelas que viveram vidas longas e relativamente pacíficas antes de morrer suavemente. Isso significa que os diferentes elementos no seu corpo têm diferentes idades cósmicas. O hidrogênio é o mais antigo, criado nos primeiros minutos após o Big Bang, há 13 bilhões e 800 milhões de anos. O oxigênio é muito antigo, criado há 8 a 10 bilhões de anos. O carbono é intermediário, criado há 4 a 6 bilhões de anos. E alguns elementos raros podem ser relativamente jovens, criados há apenas alguns bilhões de anos. Você é uma coleção de átomos de diferentes idades, criados em diferentes épocas da história cósmica, através de diferentes processos em diferentes regiões da galáxia. Você é literalmente uma linha do tempo ambulante da história química do universo. E essa história continua. Neste exato momento, estrelas em toda a galáxia estão criando novos elementos. Algumas dessas estrelas eventualmente explodirão, espalhando esses elementos pelo espaço. Bilhões de anos no futuro, esses elementos podem ser incorporados a novos planetas, a novas formas de vida. A história que começou com o Big Bang e passou por você continua, estendendo-se infinitamente para o futuro. Você é um capítulo numa história cósmica que não tem fim. Você é um verso numa canção que o universo está cantando para si mesmo. Você é uma nota numa sinfonia que começou há quase 14 bilhões de anos e continuará por trilhões de anos no futuro. Mas e se ampliarmos ainda mais a perspectiva? E se olharmos não apenas para a história dos átomos no seu corpo, mas para o futuro deles? Porque a história não termina com você. Os átomos que formam você neste momento continuarão sua jornada cósmica muito depois de você não existir mais. Pense nisso.
Daqui a 100 anos, você não estará mais aqui, mas os átomos que formam você agora estarão. Alguns estarão na terra, incorporados a plantas. Alguns estarão no ar, sendo respirados por outras pessoas. Alguns estarão nos oceanos, parte do ciclo da água. E alguns, através de processos geológicos lentos, eventualmente retornarão ao interior da Terra, onde permanecerão por milhões de anos antes de serem reciclados novamente. Mas vamos além, muito além. O Sol tem aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ele viverá por mais 5 bilhões de anos antes de esgotar seu hidrogênio. Quando isso acontecer, o Sol se expandirá, tornando-se uma gigante vermelha. Ele engolirá Mercúrio, Vênus e provavelmente a Terra. Nesse processo, a temperatura na superfície da Terra aumentará tanto que os oceanos evaporarão completamente. A atmosfera será arrancada e, eventualmente, a própria crosta terrestre será vaporizada. Quando isso acontecer, os átomos que formam você agora serão liberados. Eles se tornarão parte da atmosfera externa do Sol. E quando o Sol finalmente ejetar suas camadas externas como uma nebulosa planetária, daqui a aproximadamente 7 bilhões de anos, esses átomos serão lançados de volta ao espaço interestelar. Eles se juntarão a nuvens de gás e poeira, e eventualmente, bilhões de anos depois, eles podem ser incorporados a novas estrelas, novos planetas, talvez até novas formas de vida. Os átomos que formam você são imortais. Eles existiram por bilhões de anos antes de você. Eles existirão por bilhões de anos depois de você. Você é apenas um arranjo temporário desses átomos. Uma configuração que persiste por algumas décadas antes de se dissolver de volta ao cosmos. Mas aqui está algo que vai fazer sua mente explodir. Esse ciclo de criação e destruição, de nascimento e morte estelar, não é infinito. O universo está mudando. E essas mudanças terão consequências profundas para o futuro dos elementos, para o futuro da complexidade, para o futuro da própria possibilidade de vida. Vamos explorar isso através de uma escala temporal verdadeiramente cósmica. Neste momento, o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Ele está numa fase que os cosmólogos chamam de Era Estelar, uma época em que estrelas dominam o cosmos, criando luz, calor e elementos pesados. Mas essa era não durará para sempre. As estrelas se formam a partir de nuvens de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Mas cada geração de estrelas converte um pouco desse hidrogênio e hélio em elementos mais pesados. E quando essas estrelas morrem, elas ejetam esses elementos pesados de volta ao espaço, mas também prendem uma quantidade significativa de material e objetos compactos como anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Isso significa que, ao longo do tempo, há cada vez menos gás disponível para formar novas estrelas. Atualmente, a Via Láctea forma aproximadamente 3 novas estrelas por ano, mas essa taxa está diminuindo. Daqui a 1 trilhão de anos, a formação estelar na nossa galáxia terá essencialmente cessado. Não haverá mais gás suficiente para formar novas estrelas. As últimas estrelas a se formarem serão anãs vermelhas, estrelas pequenas e frias que queimam seu combustível muito lentamente. Essas anãs vermelhas podem viver por trilhões de anos, muito mais tempo do que a idade atual do universo. Mas, eventualmente, mesmo as anãs vermelhas mais longevas esgotarão seu combustível. E quando a última estrela se apagar, daqui a aproximadamente 100 trilhões de anos, o universo entrará numa nova era. A Era Degenerada. Nessa era, não haverá mais estrelas brilhando. O universo será dominado por objetos estelares mortos, anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros e planetas órfãos vagando pelo espaço escuro e frio. Nessa era, os átomos que formam você agora ainda existirão, mas eles estarão presos em objetos frios e mortos, sem a energia das estrelas para impulsionar a química complexa que permite a vida. O universo se tornará um lugar escuro, frio e estéril. Mas a história não termina aí, porque mesmo os objetos mais estáveis eventualmente decaem. Anãs brancas, por exemplo, são mantidas pela pressão de degeneração dos elétrons. Mas ao longo de escalas de tempo inimaginavelmente longas, da ordem de 10 elevado a 32 anos, elas podem cristalizar completamente, tornando-se esferas de carbono e oxigênio sólidos,
essencialmente diamantes do tamanho de planetas flutuando no vazio. E os próprios átomos? Bem, aqui entramos em território especulativo, mas fascinante. Algumas teorias em física de partículas sugerem que os prótons, os núcleos dos átomos de hidrogênio e componentes de todos os outros núcleos atômicos, podem não ser estáveis para sempre. Eles podem decair, com uma meia-vida estimada em algo como 10 elevado a 34 anos. Se isso for verdade, então, eventualmente, ao longo de escalas de tempo que fazem a idade atual do universo parecer um piscar de olhos, todos os átomos no universo decairão em partículas mais simples: elétrons, pósitrons, neutrinos e fótons. Nesse ponto, daqui a 10 elevado a 40 anos ou mais, o universo entrará na era dos buracos negros. Todos os átomos terão desaparecido. Toda a matéria complexa terá se dissolvido. O universo será dominado por buracos negros, os últimos objetos massivos remanescentes. Mas mesmo os buracos negros não são eternos. Stephen Hawking demonstrou em 1974 que buracos negros emitem radiação, um processo quântico que faz com que eles percam massa ao longo do tempo. Um buraco negro com a massa do Sol levaria aproximadamente 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente. Buracos negros supermassivos, com bilhões de vezes a massa do Sol, levariam 10 elevado a 100 anos ou mais. Mas, eventualmente, mesmo o maior buraco negro do universo evaporará. E quando o último buraco negro desaparecer, o universo entrará em sua era final, a Era Escura. Nessa era, não haverá mais matéria complexa, não haverá mais átomos, não haverá mais estrutura. O universo será apenas um mar diluído de partículas fundamentais e radiação, expandindo-se para sempre, esfriando-se para sempre, aproximando-se assintoticamente do zero absoluto. Essa é a morte térmica do universo, o destino final previsto pela segunda lei da termodinâmica. Toda a ordem, toda a complexidade, toda a estrutura que existe agora eventualmente se dissolverá em caos máximo, em entropia máxima, em uniformidade absoluta. Então, os átomos que formam você agora, esses viajantes cósmicos que existiram por bilhões de anos, que foram parte de estrelas e planetas e oceanos e vida, eventualmente deixarão de existir. Eles decairão em partículas mais simples. E essas partículas se dispersarão num universo cada vez mais frio, cada vez mais escuro, cada vez mais vazio. Parece deprimente, não é? Parece que tudo é fútil, que nada importa se o destino final é a dissolução completa. Mas espere, porque há outra maneira de olhar para isso. Uma maneira que transforma o desespero em algo profundamente significativo. Você existe agora, neste momento, nesta era extraordinária do universo, quando estrelas brilham, quando planetas orbitam, quando a vida floresce, quando a consciência emerge. Você existe na janela cósmica mais especial possível, uma janela que representa apenas uma fração minúscula da história total do universo. Pense nisso. Se você comprimisse toda a história do universo, desde o Big Bang até a morte térmica final, numa linha do tempo de 1 ano, a era estelar, a era em que vivemos, duraria apenas os primeiros dias de janeiro. Todo o resto do ano seria escuridão, frio, vazio. Você existe nos primeiros momentos da história cósmica, quando o universo está em sua fase mais interessante, mais complexa, mais viva. E não apenas isso, você existe num planeta que orbita uma estrela estável, numa galáxia rica em elementos pesados, numa época em que a vida teve tempo suficiente para evoluir complexidade, consciência e inteligência. Você existe no momento exato em que o universo se tornou capaz de se conhecer através de você. Isso não é acidente. Bem, é acidente no sentido de que não foi planejado, mas é também inevitável, no sentido de que, dado tempo suficiente e condições adequadas, o universo naturalmente evolui complexidade. Das partículas fundamentais aos átomos, dos átomos às moléculas, das moléculas às células, das células aos organismos, dos organismos à consciência, da consciência à compreensão. Você é o resultado de quase 14 bilhões de anos de evolução cósmica. Você é o que acontece quando o universo tem tempo suficiente para se organizar em padrões cada vez mais complexos.
Você é a prova de que o universo não é apenas matéria morta seguindo leis cegas. O universo é um processo criativo, um processo que gera novidade, complexidade, beleza, significado. E aqui está a parte verdadeiramente extraordinária. Você não é apenas um produto passivo desse processo. Você é um participante ativo. Cada escolha que você faz, cada ação que você toma, cada pensamento que você pensa está moldando o universo. Você está criando novos padrões, novas conexões, novas possibilidades. Você está contribuindo para a história cósmica. Quando você cria algo, seja uma obra de arte, uma ideia científica, um ato de bondade, você está adicionando algo novo ao universo. Você está aumentando a complexidade total, a beleza total, o significado total do cosmos. E isso importa. Importa profundamente. Porque mesmo que tudo eventualmente se dissolva na morte térmica, o fato de que existiu, o fato de que você existiu, é eternamente verdadeiro. Nada pode apagar o fato de que neste momento, neste lugar, o universo se organizou de uma maneira que permitiu sua existência. Nada pode apagar as experiências que você teve, as conexões que você fez, o amor que você sentiu, a beleza que você criou. Essas coisas são reais. Elas aconteceram. E, em algum sentido profundo, elas são permanentes, não no sentido de que durarão para sempre, mas no sentido de que fizeram parte da história do universo, e nada pode mudar isso. Mas vamos trazer isso de volta para a ciência concreta, porque há algo fascinante acontecendo agora mesmo, que conecta você diretamente ao processo de criação estelar. Neste exato momento, em algum lugar da Via Láctea, uma estrela está explodindo. Estatisticamente, supernovas acontecem na nossa galáxia aproximadamente uma vez a cada 50 anos. A última supernova observada na Via Láctea foi em 1604, observada por Johannes Kepler. Isso significa que estamos atrasados para a próxima. Mas mesmo que não possamos ver a próxima supernova a olho nu, ela está acontecendo. E quando ela acontece, ela está criando novos elementos. Ela está forjando ferro, níquel, cobalto, todos os elementos que, eventualmente, bilhões de anos no futuro, podem fazer parte de novos planetas, novas formas de vida. A criação de elementos não é apenas história antiga, é um processo contínuo, acontecendo agora, conectando o passado ao futuro. E há mais. Em 2017, quando detectamos aquela colisão de estrelas e nêutrons, não foi apenas uma observação passiva, foi um momento em que a humanidade, pela primeira vez, testemunhou diretamente o processo que cria os elementos mais pesados do universo. Nós vimos, em tempo real, o nascimento do ouro, da platina, do urânio. Nós vimos o universo criando os blocos de construção da complexidade futura. E nós fizemos isso usando instrumentos feitos de poeira estelar, operados por cérebros feitos de poeira estelar, guiados por curiosidade, que é em si mesma uma propriedade emergente de poeira estelar organizada. É poeira estelar estudando a criação de poeira estelar. É o universo investigando seus próprios processos criativos através de nós. Isso nos leva a uma questão profunda. Somos os únicos? Somos a única forma de vida no universo? A única consciência? A única maneira pela qual o universo se conhece? A resposta honesta é: não sabemos. Ainda não encontramos evidências definitivas de vida além da Terra. Mas considere os números. Há aproximadamente 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Estudos recentes sugerem que praticamente todas essas estrelas têm planetas. Isso significa que há centenas de bilhões de planetas apenas na nossa galáxia. E há aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo observável. Isso dá algo como 10 elevado a 24 planetas no universo observável. 10 trilhões de planetas. Agora, não sabemos que fração desses planetas tem condições adequadas para a vida. Não sabemos que fração dos planetas com condições adequadas realmente desenvolve vida. Não sabemos que fração da vida que surge evolui complexidade, inteligência, consciência. Mas mesmo que essas frações sejam extremamente pequenas, os números são tão vastos que parece improvável que estejamos sozinhos. E se não estamos sozinhos, então há outras formas de vida lá fora, feitas dos mesmos elementos que nós, criadas pelos mesmos processos estelares, sujeitas às mesmas leis da física. Elas também são poeira estelar.
Elas também são o universo se conhecendo. E talvez, em algum lugar, neste exato momento, uma consciência alienígena está contemplando sua própria origem cósmica, maravilhando-se com o fato de que ela é feita de estrelas mortas. Mas mesmo que estejamos sozinhos, mesmo que sejamos a única consciência no universo, isso não nos torna menos significativos. Pelo contrário, torna-nos mais significativos. Porque isso significaria que somos a única maneira pela qual o universo se conhece. Somos os únicos olhos, através dos quais o cosmos contempla sua própria vastidão. Somos a única mente, através da qual o universo compreende suas próprias leis. Somos a única voz, através da qual o cosmos pode dizer: eu existo, eu sou belo, eu sou extraordinário. Agora, vamos explorar algo que conecta tudo isso de uma maneira profundamente pessoal: a questão do significado. Se você é apenas átomos, se você é apenas poeira estelar organizada temporariamente, se tudo eventualmente se dissolverá, então qual é o ponto? Por que qualquer coisa importa? Essa é uma pergunta antiga, uma pergunta que filósofos têm debatido por milênios. Mas a ciência moderna oferece uma perspectiva nova e surpreendente. O significado não vem de permanência. O significado vem de conexão, de complexidade, de experiência. Você está conectado a tudo. Literalmente, através dos átomos que compartilha com o ar, com a água, com outras pessoas, com toda a biosfera. Através da história cósmica que levou à sua existência. Através das leis da física que governam tanto você quanto as estrelas mais distantes. Você não é uma ilha isolada de consciência no universo alienígena. Você é uma expressão íntima do próprio universo. E essa conexão cria significado. Quando você ama alguém, você está expressando uma conexão que é ao mesmo tempo profundamente pessoal e cosmicamente universal. Você está experimentando a tendência fundamental do universo de criar padrões, de formar estruturas, de gerar complexidade. O amor não é apenas uma emoção humana, é uma manifestação da força organizadora do cosmos. Quando você busca compreender o mundo, quando você faz perguntas, quando você investiga, você está participando do processo pelo qual o universo se conhece. A curiosidade não é apenas um traço humano, é o universo explorando suas próprias possibilidades através de você. Quando você cria beleza, seja através da arte, da música, da literatura, da ciência, você está adicionando algo novo ao universo. Você está aumentando a riqueza total de padrões, de estruturas, de experiências que existem. E isso tem valor intrínseco, independentemente de quanto tempo dura. Pense numa sinfonia. Ela existe apenas enquanto está sendo tocada. Quando a última nota desaparece, a sinfonia acaba. Mas isso não torna a sinfonia sem sentido. Pelo contrário, é precisamente sua natureza temporária que a torna preciosa. O fato de que ela existe apenas por um momento torna esse momento mais significativo, não menos. Da mesma forma, sua vida é temporária. Os átomos que formam você existirão por bilhões de anos. Mas você, o padrão específico de organização que é você, existe apenas por algumas décadas. E é precisamente essa temporalidade que torna sua vida preciosa. Você é um momento único na história cósmica. Um arranjo de átomos que nunca existiu antes e nunca existirá novamente exatamente da mesma forma. E durante esse momento, você tem a oportunidade extraordinária de experimentar o universo, de sentir a luz do sol na sua pele, sabendo que essa luz foi criada pela fusão de átomos no núcleo solar, de respirar o ar, sabendo que o oxigênio foi criado em estrelas, de olhar para o céu noturno, sabendo que você está vendo luz que viajou por anos, décadas, séculos, milênios através do espaço para chegar aos seus olhos. De amar, de criar, de compreender, de maravilhar-se. Essas experiências são reais, elas têm valor. E o fato de que são temporárias não diminui esse valor. Pelo contrário, aumenta, porque você sabe que este momento, este exato momento em que você está vivo, consciente, experimentando, é precioso, precisamente porque não durará para sempre. Mas há outra camada nessa história. Uma camada que conecta você não apenas ao passado cósmico, mas ao futuro cósmico. Porque você não é apenas um produto da evolução. Você é um agente da evolução.
Você está moldando o futuro através de suas escolhas, suas ações, suas criações. Cada ideia que você tem, cada tecnologia que você desenvolve, cada obra de arte que você cria, está adicionando algo novo ao universo. Está criando possibilidades que não existiam antes. E algumas dessas possibilidades podem persistir muito além da sua vida individual. As ideias de Newton sobre gravidade ainda influenciam como pensamos sobre o universo, mais de 300 anos depois de sua morte. As sinfonias de Beethoven ainda movem pessoas, 200 anos depois. As equações de Einstein ainda descrevem a estrutura do espaço-tempo mais de um século depois. Essas criações humanas são padrões de informação que persistem, que se propagam, que influenciam o futuro. E você também está criando padrões que persistirão. Talvez não na escala de Newton, ou Beethoven, ou Einstein, mas na escala das pessoas que você toca, das vidas que você influencia, das ideias que você compartilha. Você está moldando o futuro de maneiras que você nem pode imaginar completamente. E aqui está algo verdadeiramente extraordinário. Se a humanidade sobreviver tempo suficiente, se desenvolvermos tecnologia suficiente, podemos eventualmente nos tornar uma espécie interestelar. Podemos viajar para outras estrelas, colonizar outros planetas, espalhar a vida e a consciência pela galáxia. E se isso acontecer, então os átomos que formam você agora podem eventualmente fazer parte de seres que vivem em mundos ao redor de outras estrelas, bilhões de anos no futuro. Você seria, literalmente, um ancestral de formas de vida futuras espalhadas pela galáxia. Seus átomos continuariam sua jornada cósmica, não apenas passivamente, mas como parte de uma linhagem contínua de vida e consciência que se estende das primeiras células na Terra até civilizações futuras entre as estrelas. Isso não é ficção científica, é uma possibilidade real, baseada nas leis da física como as entendemos. E mesmo que não aconteça, mesmo que a humanidade não sobreviva tempo suficiente para se tornar interestelar, o fato de que é possível, o fato de que você pode imaginar isso, é em si mesmo extraordinário. Você é poeira estelar que pode sonhar com as estrelas. Você é o universo imaginando seu próprio futuro. Então, quando você olha para o céu noturno, você não está apenas olhando para fora. Você está olhando para trás no tempo, vendo luz que foi emitida anos, décadas, séculos atrás. Você está olhando para o berço dos elementos que formam você. Você está olhando para possíveis futuros lares da vida e da consciência. E você está olhando para um espelho, porque as estrelas que você vê são feitas dos mesmos elementos que você, governadas pelas mesmas leis, parte do mesmo cosmos. Você não está separado das estrelas. Você é as estrelas. Você é o universo, olhando para si mesmo, maravilhando-se com sua própria beleza, complexidade e mistério. E esse reconhecimento, essa percepção profunda de conexão, transforma tudo. Transforma como você se vê, transforma como você vê os outros, transforma como você vê o mundo, transforma como você vive sua vida. Porque se você é o universo, então cuidar de si mesmo é o universo cuidando de si mesmo. Amar os outros é o universo amando a si mesmo. Buscar compreensão é o universo buscando compreender a si mesmo. Criar beleza é o universo criando beleza para si mesmo. Você não é um acidente insignificante num cosmos indiferente. Você é uma expressão essencial do próprio cosmos. Tão importante e significativo quanto qualquer estrela, qualquer galáxia, qualquer estrutura cósmica. E essa percepção não é apenas filosofia abstrata. Ela tem implicações práticas profundas. Ela muda como você trata seu corpo, sabendo que ele é feito de elementos preciosos criados em estrelas. Ela muda como você trata outras pessoas, sabendo que elas também são poeira estelar, tão cósmicas e extraordinárias quanto você. Ela muda como você trata o planeta, sabendo que ele é feito dos mesmos elementos que você, parte do mesmo sistema cósmico. Ela muda como você vive, sabendo que cada momento é uma oportunidade para o universo experimentar a si mesmo através de você. Você é poeira de estrelas mortas. Mas você não é apenas poeira. Você é poeira organizada de uma maneira tão complexa, tão sofisticada, tão extraordinária, que você pode contemplar sua própria origem.
Você pode compreender as leis que governam o cosmos. Você pode criar beleza, significado, amor. Você pode transformar o universo através de suas ações. Você é o universo tornado consciente. E isso é, talvez, a coisa mais extraordinária de todas. Mas agora preciso fazer algo que pode parecer estranho. Preciso pausar por um momento e reconhecer o elefante na sala. Porque sei exatamente o que alguns de vocês estão pensando neste momento. Isso tudo soa bonito, poético, até inspirador. Mas não é um pouco pseudocientífico? Não é apenas uma maneira romântica de descrever química básica? Não estamos apenas atribuindo significado profundo a processos físicos que são, no fundo, completamente mecânicos e sem propósito? E sabe de uma coisa? Essa é uma objeção absolutamente válida. Mais do que válida, é necessária. Porque a última coisa que queremos fazer é transformar ciência rigorosa em misticismo barato. A última coisa que queremos é usar fatos científicos reais para construir castelos filosóficos que não têm fundação sólida. Então vamos ser brutalmente honestos por um momento. Vamos separar o que sabemos com certeza científica do que é interpretação, especulação, filosofia. Porque essa distinção é crucial. É o que separa a ciência de pseudociência. É o que separa a compreensão genuína de ilusão confortável. O que sabemos com certeza absoluta, verificado por décadas de observações astronômicas, experimentos de física nuclear e análises espectroscópicas. Sabemos que elementos mais pesados que o lítio são criados em estrelas através de fusão nuclear. Isso não é especulação, é fato observável, mensurável, replicável. Sabemos as temperaturas exatas necessárias para cada reação de fusão. Sabemos as taxas de reação, sabemos os produtos. Podemos até recriar algumas dessas reações em laboratório, em aceleradores de partículas. Sabemos que supernovas ejetam esses elementos para o espaço interestelar. Vimos isso acontecer. Medimos a composição química de remanescentes de supernovas. Detectamos os elementos específicos através de suas assinaturas espectrais. Não há dúvida, sabemos que o Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira enriquecida com elementos pesados de gerações anteriores de estrelas. Podemos datar meteoritos e rochas lunares, e todos eles nos dizem a mesma coisa. O Sistema Solar tem 4 bilhões e 600 milhões de anos e foi formado a partir de material reciclado de estrelas mais antigas. Sabemos que seu corpo contém esses elementos. Podemos medi-los, podemos quantificá-los. Ferro no sangue, 4 gramas. Cálcio nos ossos, 1 quilograma. Carbono em tudo, 18% da sua massa. Esses não são números inventados, são medições precisas. E sabemos, através de análise isotópica e modelagem computacional, que esses elementos no seu corpo vieram de múltiplas fontes estelares. Diferentes supernovas, diferentes estrelas, diferentes épocas. Isso também não é especulação, é conclusão baseada em dados sólidos. Então, até aqui, estamos em território científico absolutamente sólido. Você é, literalmente, feito de átomos que foram criados em estrelas. Isso é fato, não é metáfora, não é poesia, é realidade física verificável. Mas agora vem a parte complicada, a parte onde precisamos ser cuidadosos. Porque quando começamos a falar sobre significado, sobre conexão, sobre o universo se conhecendo através de você, estamos saindo do domínio da ciência pura e entrando no domínio da interpretação filosófica. E essas duas coisas não são a mesma coisa. A ciência pode nos dizer que você é feito de átomos estelares, mas a ciência não pode nos dizer se isso é significativo ou não. Significado não é uma propriedade física mensurável. Não há unidade de significado. Não há detector de significado. Significado é algo que consciências atribuem a fatos, não algo inerente aos próprios fatos. Então, quando digo que você é o universo se conhecendo, isso não é uma afirmação científica. É uma interpretação filosófica de fatos científicos. É uma maneira de pensar sobre a relação entre consciência e cosmos. Pode ser uma interpretação útil, inspiradora, até transformadora, mas não é ciência. É filosofia baseada em ciência. E isso é importante reconhecer. Porque se confundimos os dois, se tratamos interpretações filosóficas como se fossem fatos científicos,
Então estamos fazendo exatamente o tipo de pensamento confuso que leva à pseudociência. Estamos usando a autoridade da ciência para validar ideias que a ciência não pode de fato validar. Então, vamos ser claros. Os fatos científicos são estes. Você é feito de átomos criados em estrelas. Esses átomos têm bilhões de anos. Eles existirão por bilhões de anos depois de você. Você está constantemente trocando átomos com o ambiente. Você compartilha átomos com todas as outras formas de vida na Terra. Esses são fatos. As interpretações filosóficas são estas. Isso significa que você está conectado ao cosmos de uma maneira profunda. Isso significa que sua vida tem significado cósmico. Isso significa que você é o universo se conhecendo. Essas são interpretações. Podem ser interpretações válidas, úteis, até verdadeiras em algum sentido, mas não são fatos científicos. São maneiras de pensar sobre fatos científicos. E aqui está a coisa realmente importante. Reconhecer essa distinção não diminui o poder ou a beleza da história. Pelo contrário, aumenta. Porque agora você sabe exatamente o que é real e o que é interpretação. Você pode apreciar os fatos científicos pelo que eles são, sem precisar inflá-los com significado que eles não carregam intrinsecamente. E você pode apreciar as interpretações filosóficas pelo que elas são, sem precisar fingir que são ciência. Mas há algo mais que preciso abordar, algo que pode estar incomodando alguns de vocês. A questão da consciência. Porque até agora falamos muito sobre átomos, sobre estrelas, sobre processos físicos. Mas não falamos muito sobre a coisa mais óbvia e misteriosa de todas: o fato de que você está consciente. O fato de que há algo que é ser você. O fato de que você tem experiências subjetivas, sensações, pensamentos, sentimentos. E aqui está o problema. A ciência moderna não tem uma explicação completa para a consciência. Sabemos muito sobre o cérebro. Sabemos quais regiões estão ativas durante diferentes tipos de pensamento. Sabemos como neurônios se comunicam através de sinapses. Sabemos como neurotransmissores afetam o humor e o comportamento. Mas não sabemos, fundamentalmente, por que toda essa atividade neural produz experiência subjetiva. Não sabemos por que há algo que é ser você, em vez de apenas haver um cérebro processando informação sem ninguém em casa para experimentá-lo. Isso é chamado de problema difícil da consciência, um termo cunhado pelo filósofo David Chalmers em 1995. E é difícil porque parece ser de um tipo fundamentalmente diferente dos outros problemas científicos. Podemos, em princípio, explicar completamente como o cérebro funciona, em termos de neurônios, sinapses, neurotransmissores, tudo redutível à física e química. Mas mesmo com uma explicação completa de todos esses mecanismos, ainda parece haver uma lacuna explicativa. Ainda não sabemos por que esses mecanismos produzem experiência consciente. Alguns cientistas e filósofos argumentam que a consciência é uma propriedade emergente de sistemas complexos, que quando você tem bilhões de neurônios interconectados de maneiras específicas, a consciência simplesmente emerge dessa complexidade, da mesma forma que a liquidez da água emerge das propriedades de moléculas individuais de H2O. Nenhuma molécula individual de água é líquida, mas quando você tem trilhões delas interagindo, a liquidez emerge. Outros argumentam que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, tão básica quanto massa ou carga elétrica, que talvez haja algum nível de protoconsciência, mesmo em partículas fundamentais, e que a consciência humana é apenas uma forma altamente organizada e complexa dessa propriedade fundamental. Isso é chamado de panpsiquismo e tem defensores sérios na filosofia e até na física teórica. E outros ainda argumentam que a consciência pode ser uma ilusão, que não há realmente ninguém em casa, que a sensação de ser um eu consciente é apenas um truque que o cérebro joga em si mesmo, uma narrativa que ele constrói para dar sentido às suas próprias operações. A verdade honesta? Não sabemos. Ainda não. A consciência permanece um dos maiores mistérios da ciência. E qualquer pessoa que lhe diga que tem a resposta definitiva está ou enganando você, ou enganando a si mesma. Então, quando digo que você é o universo se conhecendo, estou fazendo uma afirmação que vai além do que a ciência pode atualmente justificar.
Porque não sabemos, fundamentalmente, o que é consciência ou como ela surge. Sabemos que você é feito de átomos estelares. Isso é fato. Sabemos que você está consciente. Isso também é fato, pelo menos para você. Mas a conexão entre esses dois fatos, a maneira como átomos organizados de certas maneiras produzem consciência, isso ainda é profundamente misterioso. E sabe de uma coisa? Isso é bom. Isso é excitante. Porque significa que ainda há mistérios fundamentais para resolver. Ainda há perguntas profundas sem resposta. A ciência não explicou tudo. Longe disso. E isso torna a jornada de descoberta ainda mais emocionante. Mas aqui está algo que podemos dizer com mais confiança. Mesmo que não entendamos completamente a consciência, sabemos que ela depende de processos físicos no cérebro. Sabemos que danos a certas regiões do cérebro afetam a consciência de maneiras específicas e previsíveis. Sabemos que anestésicos podem desligar a consciência temporariamente. Sabemos que a consciência emerge gradualmente durante o desenvolvimento infantil, correlacionando-se com o desenvolvimento do cérebro. Sabemos que a consciência varia entre diferentes espécies, correlacionando-se com a complexidade do sistema nervoso. Tudo isso sugere fortemente que a consciência, seja lá o que for fundamentalmente, está intimamente ligada a processos físicos. Não é algo separado do mundo físico, flutuando independentemente. É algo que emerge de, ou está profundamente entrelaçado com, a organização física da matéria. E se isso é verdade, então há um sentido real em que sua consciência é uma propriedade de átomos estelares organizados de uma maneira específica. Sua capacidade de pensar, de sentir, de experimentar, depende de neurônios feitos de carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, todos criados em estrelas. Depende de sinais elétricos transmitidos por íons de sódio e potássio, criados em supernovas. Depende de neurotransmissores feitos de átomos estelares. Então, mesmo que não entendamos completamente como a consciência funciona, sabemos que ela é, de alguma forma, uma propriedade de poeira estelar organizada. E isso é extraordinário. Isso significa que o universo, através de bilhões de anos de evolução cósmica, criou estruturas tão complexas que elas se tornaram capazes de experiência subjetiva. O universo criou maneiras de experimentar a si mesmo, e você é uma dessas maneiras. Você é um dos métodos que o universo desenvolveu para ter experiências. Para ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear. Para pensar, sentir, amar, criar, compreender. Você é um órgão sensorial do cosmos, por assim dizer. Um dos incontáveis olhos através dos quais o universo observa a si mesmo. Mas, novamente, preciso ser honesto. Essa é uma interpretação. Uma maneira de pensar sobre a relação entre você e o cosmos. Não é um fato científico provado. É uma perspectiva filosófica baseada em fatos científicos. E você é livre para aceitar essa perspectiva ou rejeitá-la. Você é livre para encontrar sua própria maneira de pensar sobre o que significa ser feito de poeira estelar. Mas aqui está o que não é interpretação. Aqui está o que é absolutamente, inquestionavelmente verdadeiro. Você existe. Neste momento, neste lugar, você está consciente, você está experimentando. E você é feito de átomos que viajaram bilhões de anos através do cosmos para estar aqui, agora, formando você. Isso é real, isso é verificável, isso é extraordinário. E não precisa de embelezamento filosófico para ser profundo. O fato nu, por si só, é suficientemente impressionante. Você é uma coleção temporária de átomos antigos. Esses átomos foram forjados em fornalhas nucleares de temperaturas inimagináveis. Eles viajaram através do vazio interestelar. Eles foram incorporados a um planeta. Eles passaram por bilhões de anos de evolução geológica e biológica. E agora, por algumas décadas, eles estão organizados de uma maneira que permite que você leia estas palavras, pense estes pensamentos, tenha estas experiências. Isso não é poesia, é física, é química, é biologia, é história, é sua história. A história literal, factual, científica de como você veio a existir. E aqui está algo mais que é absolutamente verdadeiro. Você está conectado a tudo, não metaforicamente, literalmente, através dos átomos que você compartilha.
Através das leis físicas que governam tanto você quanto as estrelas. Através da história evolutiva que conecta você a todas as outras formas de vida na Terra. Através da história cósmica que conecta você ao Big Bang, às primeiras estrelas, às gerações de estrelas que criaram os elementos que formam você. Você não é uma ilha. Você é parte de uma rede de conexões que se estende através do espaço e do tempo, conectando você a tudo que existe, que já existiu, que existirá. Essa rede é real, é física, é mensurável. Não é misticismo, é ciência. E essa rede tem consequências práticas. Quando você respira, você está inalando átomos que foram exalados por outras pessoas, por animais, por plantas. Você está literalmente compartilhando substância com todos os outros seres vivos. Quando você bebe água, você está bebendo moléculas que já fizeram parte de oceanos, de nuvens, de rios, de outros organismos. Você está participando de um ciclo global de reciclagem de matéria. Quando você come, você está incorporando átomos que vieram do solo, que vieram de plantas ou animais, que vieram de outras plantas ou animais, numa cadeia que se estende por toda a biosfera e por toda a história da vida na Terra. Você é literalmente feito de outras formas de vida. Você é uma continuação delas. Você é parte de uma linhagem ininterrupta que se estende por bilhões de anos. E essa linhagem não é apenas biológica, é também química, é também física, porque os átomos que formam você agora já fizeram parte de incontáveis outras estruturas. Já foram parte de rochas, de oceanos, de atmosferas, de estrelas. Cada átomo no seu corpo tem uma biografia que abrange a maior parte da história do universo. Então, quando você olha para suas mãos, você não está apenas vendo pele e osso, você está vendo história. Você está vendo bilhões de anos de evolução cósmica condensados numa forma temporária. Você está vendo o resultado de processos que começaram com o Big Bang e continuam até este momento. E aqui está algo que vai fazer você repensar completamente sua relação com o tempo. Os átomos no seu corpo não experimentam o tempo da mesma forma que você. Para um átomo, não há passado ou futuro no sentido que você experimenta. Um átomo não envelhece. Um átomo de ferro criado há 6 bilhões de anos é indistinguível de um átomo de ferro criado ontem. Eles são idênticos, intercambiáveis, eternos em certo sentido. Então, enquanto você, o padrão, a organização, é temporário, os componentes que formam você são para todos os efeitos práticos imortais. Eles existiram por bilhões de anos. Eles existirão por bilhões de anos mais. Você é uma configuração temporária de entidades eternas. E isso levanta uma questão fascinante. O que exatamente é você? Se os átomos que formam você estão constantemente sendo substituídos, se você é literalmente feito de matéria diferente a cada ano, então, o que persiste? O que faz você ser você? A resposta é informação, padrão, organização. Você não é a substância, você é a forma. Você é como a substância está organizada, e essa organização é codificada em múltiplos níveis. No nível genético, no seu DNA, no nível celular, na estrutura das suas células, no nível anatômico, na arquitetura do seu corpo, no nível neural, nos padrões de conexões no seu cérebro, no nível psicológico, nas suas memórias, sua personalidade, seus hábitos de pensamento. Todos esses níveis de organização trabalham juntos para criar o padrão que é você. E esse padrão persiste mesmo quando a substância subjacente muda. É como um redemoinho no rio. O redemoinho tem uma forma reconhecível, uma estrutura persistente. Mas a água que forma o redemoinho está constantemente mudando. Novas moléculas de água entram no redemoinho, circulam por um tempo e depois saem. No entanto, o redemoinho persiste. Porque o redemoinho não é a água, é o padrão de movimento da água. Da mesma forma, você não é os átomos. Você é o padrão de organização dos átomos. E esse padrão é mantido por processos ativos. Seu corpo está constantemente trabalhando para manter sua organização, para reparar danos, para substituir componentes desgastados, para manter a estrutura que é você. Isso requer energia, requer recursos, requer trabalho constante. E de onde vem essa energia? Do Sol, através de uma cadeia complexa de transformações. O Sol funde hidrogênio em hélio, liberando energia na forma de luz.
Essa luz viaja 150 milhões de quilômetros até a Terra. Plantas capturam essa luz através da fotossíntese, convertendo-a em energia química armazenada em moléculas de glicose. Você come plantas ou come animais que comeram plantas, e seu corpo quebra a glicose, liberando a energia armazenada. Essa energia é então usada para manter sua organização, para manter o padrão que é você. Então, você é mantido em existência pela luz das estrelas. Literalmente. A energia que mantém você vivo, que mantém seu coração batendo, seus neurônios disparando, suas células se dividindo, vem do Sol. E o Sol é uma estrela. Então, você não é apenas feito de poeira estelar. Você é alimentado por luz estelar. Você é uma estrutura dissipativa, uma organização temporária mantida longe do equilíbrio termodinâmico pelo fluxo constante de energia solar. E quando esse fluxo de energia para, quando você morre, a organização que é você se dissolve. Os átomos que formavam você se dispersam, retornando ao ambiente. Eles serão incorporados a outras estruturas, outras formas de vida, outros padrões. Eles continuarão sua jornada cósmica. Mas você, o padrão específico que existiu por algumas décadas, cessará de existir. Isso é triste? Talvez, mas também é natural. É parte do ciclo. É como o universo funciona. Padrões surgem, persistem por um tempo e depois se dissolvem. Mas enquanto existem, eles são reais. Eles têm efeitos. Eles fazem diferença. E em algum sentido profundo, o fato de que existiram é eternamente verdadeiro. Nada pode mudar o fato de que por um breve momento na história cósmica, os átomos se organizaram de uma maneira que criou você. E durante esse breve momento, você tem uma oportunidade extraordinária. A oportunidade de experimentar, de aprender, de criar, de amar, de contribuir para a história contínua do universo, de adicionar algo novo ao cosmos, de fazer diferença, por menor que seja. E aqui está a coisa final, a coisa mais importante que quero que você entenda. Você não precisa acreditar em nada místico ou sobrenatural para encontrar significado profundo na sua existência. Os fatos científicos por si sós são suficientemente extraordinários. Você é feito de estrelas mortas. Você é mantido vivo pela luz de uma estrela viva. Você é uma configuração temporária de átomos antigos. Você é capaz de consciência, de experiência, de compreensão. Você é o universo olhando para si mesmo, pensando sobre si mesmo, maravilhando-se consigo mesmo. Esses são fatos, não são metáforas, não são poesia. São descrições literais, científicas, verificáveis da sua natureza e da sua relação com o cosmos. E eles são suficientemente profundos, suficientemente belos, suficientemente significativos por si mesmos. Você não precisa adicionar camadas de misticismo. Você não precisa inventar propósitos cósmicos. Você não precisa acreditar que o universo se importa com você de alguma forma antropomórfica. O universo não se importa, não no sentido humano. O universo não tem intenções, não tem planos, não tem propósitos. O universo simplesmente é. Ele segue leis físicas. Ele evolui de acordo com essas leis. E você é parte dessa evolução. Você é o que acontece quando o universo, seguindo suas leis cegas, cria estruturas suficientemente complexas para ter experiências, para fazer perguntas, para buscar compreensão. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. É extraordinário. É milagroso, não no sentido sobrenatural, mas no sentido de ser tão improvável, tão complexo, tão belo, que inspira admiração. Você é um milagre natural. Um produto de bilhões de anos de evolução cósmica, uma expressão da capacidade do universo de criar complexidade, beleza, consciência. E agora você sabe. Você sabe de onde você veio. Você sabe do que você é feito. Você sabe como você está conectado a tudo. Você sabe que você é, literalmente, poeira de estrelas mortas. E esse conhecimento, essa compreensão profunda da sua natureza cósmica, pode transformar como você vive. Pode transformar como você se vê. Pode transformar como você vê os outros. Pode transformar como você vê o mundo. Porque agora você sabe. Você não é separado. Você é parte. Você é conectado. Você é cosmos. E isso muda tudo.
Mas agora, depois de tudo que exploramos, depois de rastrearmos a jornada dos átomos desde o coração de estrelas moribundas até o seu corpo, depois de compreendermos a escala temporal vertiginosa dessa história, depois de reconhecermos honestamente os limites do que sabemos e do que não sabemos, precisamos fazer uma pausa. Precisamos fazer a pergunta mais fundamental de todas. A pergunta que, talvez, seja mais importante do que todas as respostas que encontramos até agora. Por que existe algo em vez de nada? Por que o universo existe? Por que há leis da física? Por que essas leis são exatamente como são, permitindo a existência de átomos, de estrelas, de planetas, de vida, de consciência? Por que o universo é compreensível? Por que ele segue padrões matemáticos que mentes como a sua podem decifrar? A ciência não tem resposta para essas perguntas. E talvez nunca tenha. Porque essas são perguntas que vão além do domínio da ciência. A ciência pode nos dizer como o universo funciona. Pode nos dizer como estrelas criam elementos. Pode nos dizer como planetas se formam. Pode nos dizer como a vida evolui. Mas a ciência não pode nos dizer por que há um universo para funcionar em primeiro lugar. Alguns físicos teóricos especulam sobre multiversos, sobre infinitas variações de universos com diferentes leis físicas, e que nós simplesmente nos encontramos no universo cujas leis permitem nossa existência porque, bem, não poderíamos existir em nenhum outro. Isso é chamado de princípio antrópico. E pode ser verdade. Mas mesmo que seja, apenas empurra a pergunta um nível para trás. Por que existe um multiverso? Por que existe algo capaz de gerar universos? Outros falam sobre flutuações quânticas do vácuo, sobre como o universo pode ter surgido literalmente do nada através de processos quânticos. Mas mesmo isso pressupõe a existência de leis quânticas, de um vácuo quântico com propriedades específicas. Não é realmente nada. É algo muito específico, disfarçado de nada. A verdade honesta, a verdade que precisamos ter a humildade de reconhecer é esta: não sabemos. Não sabemos por que existe algo em vez de nada. Não sabemos por que o universo é como é. Não sabemos se há um propósito, um significado, uma razão por trás de tudo isso, ou se é apenas um acidente cósmico, um evento aleatório sem causa, sem razão, sem significado além do que nós mesmos atribuímos. E sabe de uma coisa? Isso é profundamente desconfortável. Porque nós, humanos, ansiamos por respostas, ansiamos por certeza, ansiamos por saber que há uma razão, um propósito, um significado para a nossa existência. Queremos acreditar que não somos apenas acidentes cósmicos, flutuações aleatórias num universo indiferente. Mas talvez, apenas talvez, o desconforto seja o ponto. Talvez a incerteza seja onde a verdadeira sabedoria começa. Talvez reconhecer os limites do nosso conhecimento seja mais honesto, mais corajoso, mais profundo, do que inventar respostas confortáveis que não podemos verificar. Porque aqui está o que sabemos com certeza. Você existe. Agora, neste momento, você está consciente, você está experimentando. E você é feito de átomos que viajaram bilhões de anos através do cosmos para estar aqui. Isso é real. Isso é verificável. Isso é extraordinário. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos saber por que o universo existe para apreciar o fato de que ele existe. Talvez não precisemos saber se há um propósito cósmico para encontrar propósito nas nossas próprias vidas. Talvez não precisemos de respostas definitivas para viver com significado, com amor, com curiosidade, com admiração. Mas há algo mais que precisamos explorar. Algo que conecta tudo isso de uma maneira que pode surpreendê-lo. Porque quando olhamos para a história do universo, quando rastreamos a evolução desde o Big Bang até você, vemos um padrão de complexidade crescente. No início, havia apenas hidrogênio e hélio, elementos simples. Depois, estrelas criaram elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro, mais complexidade. Esses elementos se combinaram para formar moléculas, água, dióxido de carbono, amônia, ainda mais complexidade. Moléculas se organizaram em estruturas autorreplicantes. Vida, complexidade explosiva.
Vida evoluiu organismos multicelulares, depois sistemas nervosos, depois cérebros, depois consciência, depois linguagem, depois cultura, depois ciência. Cada passo, mais complexidade. E você está no topo dessa pirâmide de complexidade. Você é uma das estruturas mais complexas que o universo já criou. Seu cérebro contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um conectado a milhares de outros através de sinapses. Isso dá algo como 100 trilhões de conexões. 100 trilhões de caminhos através dos quais informação pode fluir, ser processada, ser transformada. Essa rede neural é mais complexa do que qualquer galáxia, mais complexa do que qualquer estrela, mais complexa em termos de organização informacional do que qualquer outra estrutura conhecida no universo. E essa rede é o que permite que você pense, que você sinta, que você compreenda, que você crie. Então, quando você pensa sobre o universo, quando você contempla sua própria origem cósmica, você não é apenas o universo observando a si mesmo. Você é a estrutura mais complexa que o universo criou, observando o processo que a criou. Você é o pico da complexidade cósmica, pelo menos até onde sabemos, refletindo sobre suas próprias origens. E isso levanta uma questão fascinante. Esse processo de complexidade crescente continuará? O universo continuará criando estruturas cada vez mais complexas? Ou chegamos a um limite? Ou estamos prestes a atingir um limite? Não sabemos, mas podemos especular. Se a humanidade sobreviver, se desenvolvermos tecnologia suficiente, podemos eventualmente criar inteligências artificiais mais complexas do que cérebros biológicos. Podemos criar estruturas computacionais que excedem a complexidade neural. Podemos, essencialmente, continuar o processo de complexidade crescente que o universo começou há quase 14 bilhões de anos. E se fizermos isso, se criarmos inteligências que nos superam, então essas inteligências podem criar inteligências ainda mais complexas. E assim por diante. A complexidade pode continuar crescendo, talvez indefinidamente, talvez até limites que não podemos sequer imaginar. Ou talvez não. Talvez haja limites fundamentais à complexidade. Talvez haja um ponto além do qual estruturas mais complexas não podem ser criadas, ou não podem ser mantidas. Talvez a entropia eventualmente vença e toda a complexidade se dissolva de volta ao caos. Não sabemos. E essa incerteza, essa abertura para o futuro, é parte do que torna a existência emocionante. Porque o futuro não está escrito. O futuro está sendo criado, agora, através das escolhas e ações de bilhões de seres conscientes, incluindo você. Mas agora preciso trazer você de volta. De volta das especulações sobre o futuro distante. De volta das questões sobre o significado cósmico. De volta para algo muito mais imediato, muito mais pessoal, muito mais tangível. Lembra-se de como começamos? Lembra-se da primeira imagem que pintamos? Você, neste momento, com 7 octilhões de átomos vibrando no seu corpo. Cada átomo com uma história que abrange bilhões de anos. Cada átomo criado no coração de uma estrela moribunda. Volte a essa imagem agora, mas desta vez, com tudo o que você aprendeu, com toda a compreensão que você ganhou, com toda a perspectiva que você desenvolveu. Olhe para suas mãos. Realmente olhe. Veja a pele, as linhas, as veias sob a superfície. Mas agora, você sabe o que está realmente vendo. Você está vendo bilhões de anos de história cósmica, condensados numa forma temporária. Você está vendo átomos de carbono, criados em estrelas gigantes há 6 bilhões de anos. Você está vendo átomos de oxigênio, forjados em supernovas há 8 bilhões de anos. Você está vendo átomos de ferro, nascidos em explosões estelares tão violentas que iluminaram galáxias inteiras. Suas mãos não são apenas carne e osso. São arquivos vivos da história do universo. São museus ambulantes de processos cósmicos. São testemunhos da capacidade do universo de criar, de transformar, de evoluir. E agora, respire. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Mas agora, você sabe o que está realmente acontecendo. Você está inalando oxigênio criado em estrelas. Esse oxigênio está sendo transportado pelo seu sangue, ligado a átomos de ferro em moléculas de hemoglobina.
Esse ferro também foi criado em estrelas. O oxigênio está sendo entregue às suas células, onde será usado para queimar glicose, liberando energia. Essa glicose é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono e o oxigênio vieram de estrelas. O hidrogênio é primordial, do Big Bang. Então, cada respiração que você toma é uma colaboração entre átomos criados em diferentes épocas da história cósmica, através de diferentes processos em diferentes regiões da galáxia. Cada respiração é um milagre de coordenação cósmica. E agora pense qualquer pensamento. Mas agora você sabe o que está realmente acontecendo. Neurônios no seu cérebro estão disparando sinais elétricos. Esses sinais dependem de íons de sódio e potássio atravessando membranas celulares. O sódio e o potássio foram criados em supernovas. Neurotransmissores estão sendo liberados nas sinapses. Moléculas feitas de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Todos, exceto o hidrogênio, criados em estrelas. Então, cada pensamento que você tem é possível porque átomos estelares estão organizados de uma maneira específica no seu cérebro. Cada ideia, cada memória, cada emoção é uma propriedade emergente de poeira estelar organizada. Você não é apenas feito de estrelas. Você é estrelas pensando. Você é estrelas sentindo. Você é estrelas amando. Você é estrelas criando. Você é estrelas compreendendo. E agora, finalmente, olhe para outra pessoa. Qualquer pessoa. Alguém que você ama. Alguém que você conhece. Até um estranho na rua. Mas agora, você sabe o que está realmente vendo. Você está vendo outra coleção de átomos estelares. Outra configuração temporária de elementos cósmicos. Outro padrão de complexidade emergente. Outro ponto de consciência através do qual o universo experimenta a si mesmo. E quando você toca essa pessoa, quando você interage com ela, você não está apenas tocando carne. Você está tocando história cósmica. Você está interagindo com bilhões de anos de evolução estelar. Você está conectando-se literalmente através de átomos compartilhados, através de uma história comum que se estende até o Big Bang. Cada pessoa que você encontra é tão cósmica, tão antiga, tão extraordinária quanto você. Cada pessoa carrega dentro de si a mesma história de estrelas mortas, de explosões violentas, de jornadas através do vazio interestelar. Cada pessoa é um universo em miniatura, tão complexo, tão misterioso, tão digno de admiração quanto qualquer galáxia. E isso muda tudo. Muda como você trata as pessoas. Muda como você vê conflitos, diferenças, divisões. Porque no nível mais fundamental, não há divisões. Há apenas átomos estelares organizados de maneiras ligeiramente diferentes. Há apenas o universo experimentando a si mesmo através de diferentes perspectivas. Mas há algo mais. Algo que talvez seja a percepção mais profunda de todas. Algo que conecta tudo que exploramos numa única compreensão unificada. O universo não é uma coisa. O universo é um processo. Um processo de transformação contínua, do simples ao complexo, do uniforme ao diverso, do potencial ao real. E você não é separado desse processo. Você é o processo. Você é o universo se transformando, se organizando, se tornando consciente de si mesmo. E esse processo não tem um objetivo final. Não há um estado final perfeito que o universo está tentando alcançar. O processo é o ponto. A jornada é o destino. A transformação é o significado. Você não está aqui para alcançar algum propósito cósmico pré-determinado. Você está aqui porque o universo, seguindo suas leis, naturalmente evolui complexidade. E você é parte dessa evolução. Você é uma expressão dela. Você é uma manifestação dela. E durante o breve tempo que você existe, você tem a oportunidade de participar conscientemente desse processo, de adicionar sua própria contribuição à história cósmica, de criar algo novo, de amar, de aprender, de crescer, de transformar, de ser. Isso não é um fardo, é um presente, o maior presente possível, a oportunidade de existir, de experimentar, de ser parte da história mais extraordinária já contada, a história do próprio universo. E aqui está a coisa final, a coisa mais importante,
A coisa que quero que você leve consigo quando terminar de ouvir isto. Você não precisa de respostas definitivas para viver uma vida significativa. Você não precisa saber por que o universo existe para apreciar o fato de que você existe. Você não precisa compreender completamente a consciência para experimentá-la plenamente. Você não precisa resolver todos os mistérios para se maravilhar com eles. O mistério não é um problema a ser resolvido. O mistério é uma característica fundamental da existência. E talvez seja a característica mais preciosa de todas. Porque o mistério mantém você curioso, mantém você buscando, mantém você crescendo, mantém você vivo. Não apenas biologicamente, mas espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Você é feito de poeira de estrelas mortas. Isso é fato. Mas você não é apenas poeira. Você é poeira que acordou, poeira que se tornou consciente, poeira que pode contemplar suas próprias origens, poeira que pode amar, criar, compreender, transformar. E talvez, apenas talvez, essa seja a coisa mais extraordinária que o universo já fez. Não criar galáxias, não criar estrelas, não criar planetas, mas criar você, criar consciência, criar a capacidade de o universo se conhecer, se experimentar, se maravilhar consigo mesmo. Você é o universo olhando para si mesmo através de olhos humanos. Você é o cosmos pensando sobre si mesmo através de um cérebro humano. Você é a história de quase 14 bilhões de anos de evolução cósmica, condensada numa vida humana. E neste momento, neste exato momento enquanto você ouve estas palavras, você está participando do processo mais extraordinário do universo. O processo de se tornar consciente de si mesmo. Você está fechando o círculo. Você está completando a jornada que começou com o Big Bang, passou por gerações de estrelas, atravessou bilhões de anos de evolução e chegou aqui, agora, a você. Você é o universo retornando a si mesmo. Você é a resposta do cosmos à sua própria existência. Você é a prova de que o universo não é apenas matéria morta seguindo leis cegas, mas um processo criativo capaz de gerar beleza, complexidade, consciência, significado. E talvez as perguntas sejam mais importantes do que as respostas. Talvez o mistério seja mais profundo do que a certeza. Talvez a jornada seja mais significativa do que o destino. Porque você está aqui, agora, feito de estrelas, consciente, vivo, experimentando. E isso por si só é o maior milagre de todos. Você é poeira de estrelas mortas. Mas você não está morto. Você está gloriosamente, extraordinariamente, milagrosamente vivo. E enquanto você viver, você é o universo celebrando sua própria existência através de você. Então, viva, ame, crie, aprenda, cresça, maravilhe-se. Porque você é o cosmos em forma humana. E cada momento da sua vida é um momento em que o universo experimenta a si mesmo de uma maneira única, irrepetível, preciosa. Você é feito de estrelas. E você é extraordinário.